porque, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Palavra do Senhor. Amém. Vamos fazer alguns segundos. Pai, nos entregamos nas tuas mãos. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Já na senda de agradecimentos. Amém. Quero primeiramente, diante de vocês todos, agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Ele tem concedido a mim, a minha família. Amém? Quero também agradecer a Deus pela liderança da igreja, por nos conceder espaço e tempo para hoje nós estarmos aqui. Aleluia. Também quero agradecer a Deus, amém, pela tua vida, você que está neste lugar, você que está aqui sentado, amém. Eu creio, né, que o tempo que você está passando aqui não é em vão. Aleluia. Amém. Quero agradecer a Deus também pela tua vida. Você que deixou de fazer o que estava a fazer, para te fazer o fazer de Deus. Aleluia. Pois então, você não perde nada, mano. Aleluia. Pelo contrário, nós, neste lugar, você não perde nada quando você então não vive conforme o mundo quer que você viva. Você não perde nada quando você deixa de fazer o que é pecado. Você não perde nada quando você não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não perde nada quando decide então abandonar a vida do pecado. Você não perde nada quando tu vens na casa do Senhor. Aleluia. Você não perde nada quando você senta para ler a Bíblia. Você não perde nada quando você então dobra os teus joelhos para orar. Você não perde nada quando você abre a tua boca para louvar ao Senhor. Você não perde nada quando no teu coração você crê ao Senhor. Aleluia. Você não perde nada quando você vem à presença de Deus. Você não perde nada quando você vem até a casa de Deus. Aleluia. Por que, irmão Luciano? Porque então tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. E Paulo escreve isso em Coríntios. Aleluia. Porque então a nossa fé não é em vão. O nosso trabalho em Deus não é em vão. Aleluia. Eu disse, aleluia. Então Isaías está escrevendo assim, e então aqueles que esperam ou que confiam no Senhor, eles renovarão a sua força como na águia. E entenda, amado, que então este renovo não é um renovo que vem de nós mesmos, é um renovo que vem da parte de Deus. Porquanto, enquanto alguém diz que eu não vou no culto, então se eu não ir ao culto, o culto não será a mesma coisa. É mentira, porque Deus não recebe nada de nós que lhe torna, mas Deus, aleluia, Deus não recebe alguma coisa de nós que lhe acrescenta. Ou então nós não deixamos de dar louvor a Ele que vai diminuir. O que quer dizer que então quando nós nos relacionamos com Deus, é na medida em que nós ganhamos as coisas de Deus. O que quer dizer que se você não dá glória a Deus, não quer dizer que Deus vai ter menos glória. Se você não dizer Deus é santo, não quer dizer que Deus vai ser menos santo. Pelo contrário, é na medida em que você vai buscando ao Senhor que então mais de Deus vai se achar em você. Aleluia. É na medida em que você diz Deus é santo, é na medida em que Deus vai te santificar. Veja, quando você diz que Deus é grande, é Deus que vai te agradecendo. Quando você diz que Deus Ele é Deus que vai te tornando. O que quer dizer? Não é então Deus que sai mais grande depois de um relacionamento conosco. É nós quem saímos a ganhar depois de um relacionamento com Deus. O que quer dizer? Não é Deus quem vai sair mais santo depois deste culto, é você quem vai sair mais santo depois deste culto. Não é Deus quem vai sair mais cheio de você depois deste culto, é você quem vai sair mais cheio de Deus depois deste culto. Não é Deus quem vai sair daqui cheio de poder depois deste culto, é você quem vai sair cheio do poder de Deus depois deste culto. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, amado, nós
é que saímos a ganhar. Aleluia. Aleluia. Então, a tua estadia neste lugar, por uma passagem de tempo, aleluia, não aceita que este turno e neste dia você saia ou termina do mesmo jeito que você começou. Talvez alguém começou o dia de uma forma fria, de uma forma sem vontade de fazer coisa alguma. Mas, amado, não permita que o que não é de Deus faça parte de você. Aleluia. Não permita que o que não é de Deus faça parte de você. Aleluia. Então nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo. E então, segundo a cronologia, amém? Êxodo é colocado como segundo livro da Bíblia Sagrada, aleluia. E nós temos conhecimento de que então a Bíblia ela está dividida em duas partes, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E este livro que nós acabamos de ler, ele então encontra-se agrupado então no Antigo Testamento, e além de estar no Novo Testamento, ela também está agrupada então na classe de livros que é denominada como livros Pentateucos. Pentateucos em grego quer dizer volume de 5 livros. Então, estes livros Pentateucos, ou estes 5 livros, que são os primeiros livros da Bíblia Sagrada, compostos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, elas então foram escritas por Moisés. E então, amado, Moisés está escrevendo esse texto. Seria então eu, da minha parte, amém, começar a falar de Moisés, sem antes começar a falar da linhagem de Moisés. A Bíblia então começa a dizer que um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e diz: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então, quando Abraão começou a andar com Deus, quando Abraão começou a ter relacionamento com Deus, Deus está aparecendo para Abraão e dizer: Abraão, eis que eu farei de ti uma grande nação e tu serás bendita. E a Bíblia então está dizendo que o tempo está passando. Então, quando o tempo passa, a Bíblia então está dizendo que então Abraão teve um filho chamado Isaac. E Isaac, diz a Bíblia Sagrada, que então ele, depois de algum tempo, também gerou 2 filhos, chamado então Esaú e o outro chamado Jacó. E a Bíblia vai dizendo então que então Jacó, ele está então gerando 12 filhos. E a Bíblia vai dizendo que Jacó teve um filho chamado José. E a Bíblia está dizendo que então José era o filho mais amado de Jacó. Porque então era o primeiro filho que Jacó teve da mulher que ele mais amou. E a Bíblia não está dizendo que sendo tempo José está sonhando. E quando ele está sonhando, ele então vai contar os sonhos ao seu pai e vai contar os sonhos também aos seus irmãos. E a Bíblia então vai dizer que certo dia estando José e os seus irmãos no campo, a Bíblia então vai dizer que então José então está sendo agarrado pelos seus irmãos, então está sendo colocado no poço. Então seus irmãos, como eles temerão que o seu pai poderia então se entristecer por causa de Jacó, eles então pegaram a túnica de Jacó que então fora ofertada pelo seu pai. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jacó, eles então estão pegando um animal feroz, estão a matá-lo, então estão a pegar o sangue deste animal, estão a colocar em vez de Jacó, para poder dizer ao seu pai que então José morreu pelas mãos de um animal. Só que a Bíblia está dizendo que José não morreu pelas mãos de um animal. A Bíblia vai dizendo que então José foi colocado no poço. Então, quando foi colocado no poço, a Bíblia vai dizendo então que passaram os homens pecadores, homens que faziam negócio. E os irmãos de José estavam a pegar José, então estavam a vender a homens de negócio. E esses homens de negócio, eles iam até a terra de Egito. E quando então chegaram até a terra de Egito, a Bíblia então está dizendo que Jacó está sendo vendido a um homem chamado Potifar. Potifar era um homem que então andava no palácio, era um homem do rei. Só que a Bíblia está dizendo que José, ele então foi achado graça diante do servo de
José estava a lhe colocar como o homem superior, ou como então o servo superior de todos os servos. Só que a Bíblia também vai dizendo que então quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que então a mulher de Potifar iria então se deitar com José. Só que a Bíblia está a dizer que José era um homem temente a Deus. Como ele era um homem que teve a Deus, ele então se recusou. Então teve relacionamento com a mulher, então ficou essa queda. Vai dizer que então, por causa disso, a mulher de seu patrão, ele está inventando uma nova aluna contra José. Então José está sendo colocado na prisão. E a Bíblia vai dizer que então José estando na prisão, José então está colocado com dois homens que então serviam ao rei. E a Bíblia também vai dizer que certo tempo, então esses dois homens que serviam ao rei, então tiveram sonhos. E a Bíblia vai dizer que então um sonhou que o seu carro poderia ser restituído e o outro sonhou que então poderia me matar. E a Bíblia está a dizer que José interpretou o sonho desses dois homens e então aconteceu conforme a interpretação de José. E a Bíblia vai dizer que então José foi um tempo o homem que então sonhou que o carro dele seria restituído, voltou ao palácio. E a Bíblia está a dizer que então houve um tempo em que Faraó sonhou. Só que na toda a terra de Egito não se achava um homem capaz de poder interpretar o sonho que o Faraó teve. Então o homem que estava na prisão com Jacó ou com José, ele então lembrou de que havia um homem cheio do Espírito de Deus, capaz então de interpretar sonhos. E a Bíblia vai dizer que o rei do Egito mandou então que chamassem a José. E a Bíblia vai dizer que quando José chegou até ao templo, até o palácio do rei, a Bíblia então está a dizer que José, ele então está interpretando o sonho de Faraó. E a Bíblia vai dizer que então o Faraó está a colocar José como então o maior dos homens do Egito, exceto o rei. Ou seja, José estava acima de todo homem da terra do Egito, só não estava acima do rei do Egito. Então a Bíblia vai dizer que então houve fome em toda a terra. E então os irmãos de José, então eles ouviram que no Egito tinha comida. A Bíblia vai dizer então que os irmãos de José foram até o Egito buscando comida. Só que então quando José se depara com seus irmãos, José reconhece que eles são os irmãos. Só que então a Bíblia vai dizer que José mandou os seus irmãos ir à terra onde eles foram para buscar o seu pai. E a Bíblia então vai dizer que então os irmãos de Jacó ou de José foram à busca de seu pai e então chegaram até ao Egito. E a Bíblia então vai dizendo que então depois de passar um tempo, morre José, morre então Jacó, morre os irmãos de Jacó, morre o rei que reinou então em Egito. A Bíblia então vai dizer que então no Egito está a se levantar um novo rei que não conhece e não conheceu o que José fez. Aleluia. E então a Bíblia está a dizer que então quando este rei se levanta, este rei que não conhece José e nem sequer sabe do que José fez, a Bíblia então está a dizer que ele vendo que o povo de Israel estava crescendo em número e em força, ele então está propondo assim: então nós colocaremos estes homens então em dura servidão, para que quando não venha o inimigo, eles então se unem aos inimigos e os derrotem. E a Bíblia então está a dizer que o rei do Egito, ele então colocou o povo em uma dura servidão. E a Bíblia está a dizer que então os filhos de Israel, eles estão sendo presos, feitos escravos no Egito. Aleluia. Aleluia. Então 400 anos se passaram de escravidão. 400 anos o povo de Israel ficou preso. Aleluia. Então a Bíblia está a dizer que então o rei está dando então uma ordem assim: que então todos os meninos nascidos das hebreias, eles então têm que ser jogados no rio, têm que ser mortos.
Só que a Bíblia está a dizer que quando sai este decreto do rei, a Bíblia então está a dizer que havia uma mulher que então quando nasceu, ela pegou no seu filho e escondeu. E a Bíblia vai dizendo então que este menino desceu durante 3 meses e não podendo mais esconder este menino, a Bíblia então está a dizer que a mulher ou esta menina, esta mãe está pegando o cesto, então está perto do mar, e a Bíblia está a dizer que então está a colocar o menino nesse cesto, então está a colocar junto ao rio, e a correnteza do rio então levou o menino. Só que a Bíblia está a dizer que neste mesmo dia, então a filha de Faraó então estava no rio com suas servas, e a Bíblia está a dizer que então quando ela ouviu o choro de uma criança, a Bíblia está a dizer que então pegou no cesto onde havia este menino, e a Bíblia diz que então pegou, então está nomeado como Moisés, porque diz que das águas o tirei, e a Bíblia vai dizer que então Moisés desce no palácio do rei, e a Bíblia vai dizer que então Moisés tendo contato com as suas origens maternas, a Bíblia então está a dizer que certo dia Moisés vendo um egípcio maltratando um hebreu, a Bíblia diz que então Moisés está pegando neste Egito, então está lhe matando, e Moisés está escondendo o corpo deste egípcio debaixo da terra, e a Bíblia está a dizer que outro dia Moisés encontra 2 então hebreus que estavam também brigando, e a Bíblia diz que então Moisés chega para então tentar apaziguar esta luta. Só que muitos hebreus estão a dizer: quem és tu? Quem te constituiu juiz entre nós? Será que tu nos matarás também como tu mataste aquele outro egípcio? Só que a Bíblia está a dizer que quando o rei do Egito ouviu isto, ele então se enfureceu, então procurou matar Moisés, e a Bíblia vai dizer que Moisés então fugiu para uma terra chamada Midian. Só que nesta terra onde Moisés chega, a Bíblia está a dizer que então Moisés, ele então chega na casa de um homem chamado Jetro, e por sua vez Jetro está dando a sua primeira filha a Moisés a casamento, e a Bíblia está a dizer que então Moisés se tornou então genro deste mesmo homem, e a Bíblia vai dizer que então Moisés, ele então está se tornando pastor de ovelhas, aleluia, e a Bíblia então vai dizer que então quando Moisés apresentava a ovelha de seu sogro, a Bíblia vai dizer que Moisés então ele está chegando ao monte de Deus que se chama Horebe, e a Bíblia vai dizer que então este o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça, e amado compreende que então a sarça em si só não chamava a atenção de ninguém, mas quando o fogo desceu sobre a sarça, ela então se tornou atrativa. A sarça era só mais uma planta comum, sem atração ou coisa semelhante, mas a Bíblia está a dizer que quando o fogo desceu sobre a sarça, a água então está mudando, e Moisés então está em êxtase, está a dizer que grande coisa é esta, que maravilha é esta. Vê que então a sarça até ao momento era simplesmente mais uma planta do monte, era mais uma planta qualquer, mas só que então algo está a mudar. A Bíblia Sagrada está a dizer que então o fogo desceu sobre a sarça, então algo que é incomum está acontecendo. Por quê? Porque é comum até agora nós vemos plantas a serem queimadas. O que é incomum é que a planta que estava a ser queimada não estava a ser consumida. Por isso é que Moisés está a dizer: agora me virarei para lá. Vê que a sarça que não era apreciada, ela então está sendo apreciada. A sarça que não era atração, ou que não tinha nenhuma coisa de atração, ela está trazendo atração. E vê que a sarça não se tornou atrativa por si só. A sarça não se tornou então bela por si só. Mas a Bíblia está a dizer que quando o fogo desceu sobre ela, a Bíblia está a dizer que Moisés então decidiu apreciar então esta sarça, o que quer dizer que então o meio para esta glória da sarça não veio dela, ou seja, a sarça não se tornou magnífica por si só, a sarça ela não se tornou atrativa por si só, ela necessita alguma coisa está no meio dela para ela então estar atrativa. Porque se você então ir no nosso bairro vai se encontrar um monte de ramo, um monte de folha,
descendo sobre ela. E quando o fogo desce sobre ela, a fumaça então está se tornando atrativa. O que quer dizer que a glória para isso não é da sarça, ou seja, o mérito não é da sarça, o mérito é daquilo que tornou a sarça atrativa. Ou seja, o mérito não é da sarça, o mérito é do fogo que desceu sobre a sarça. Aleluia. Estou querendo dizer que o mérito não é nosso, o mérito é de Deus, porque nós somos apenas sarça. Ele é o fogo que arde na sarça. Aleluia. Nós não temos mérito nisso. Não é nosso amor, não é nosso mérito, é mérito de Deus. O que quer dizer? Até eu posso pregar, o mérito não é meu. Até eu posso cantar, o mérito não é meu. Até eu posso vestir bem, o mérito não é meu. Tudo isso vem daquele que então colocou o seu Espírito em nós. Porque a Bíblia está a dizer que a terra era sem forma e vazia. Mas quando Deus disse haja, a Bíblia está a dizer que a terra que não tinha forma, a terra que era vazia, ele então está sendo formada, ele então está ganhando luz. O que quer dizer? Nós éramos trevas, estávamos nas trevas, mas quando Deus então colocou em nós o seu Espírito, nós nos tornamos atrativos. O que quer dizer? Não vem de nós, não é nosso mérito, vem de Deus. Aleluia. Isto vem de Deus. Porque se alguém olhar para você e te falar, és linda, até pode que vai descer. Só que o mérito para isso não vai para ti, mas sabe por quê? Porque então nós não nascemos, não fizemos nada para nós nascermos bonitos. O mérito para nós sermos lindos vai para os nossos pais, porque foi ele quem nos fez. Aleluia. O que quer dizer que então na salvação também é assim. Nós não temos mérito na salvação. Nós somos salvos porque então Deus decidiu nos salvar. Não vem de nós, veio dele, não começou de nós, começou dele. O que quer dizer? Até pode ser vaidoso, glória não é tua. Até podes cantar com ele, glória não é tua. Até podes pregar com ele, glória não é tua. Glória é para aquele que nos fez. Aleluia. Você lembra da jumentinha? A Bíblia vai dizer que então quando Jesus entrava triunfante em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele montou uma jumenta, e a Bíblia vai dizer então que eles entravam para Jerusalém. E quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, Jerusalém era uma cidade importante. Segundo, a Bíblia vai dizer que quando Jesus passava com jumentos, a Bíblia vai dizer que então as pessoas pegavam ramos de plantas e colocavam no chão. Só que não paravam por aí, eles pegaram suas roupas, também estão estendendo o chão para o jumentinho passar. Só que não pararam por aí. A Bíblia está a dizer que as pessoas cantavam Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Vede, o jumentinho estava a entrar em Jerusalém, uma cidade importante, estava a pisar então em caminhos de honra, estavam cantando louvores. Só que tudo isso não era para o jumentinho, era para aquele que estava em cima do jumentinho. O que quer dizer? Nós não vamos ir em lugar distante sem Jesus, nós não vamos ir em lugar distante sem Jesus, e até Jesus pode nos levar em lugar distante, até pode nos levar em pisar em terra de ouro, até pode nos levar a estar diante da presidência da República. Mas o que quer dizer? Até pode nos levar lá. Só que o mérito não é nosso, é de quem nos levou lá. Aleluia. Disse aleluia. E a Bíblia vai dizer então que apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, Deus está dizendo assim: Moisés, porque a terra onde estás é uma terra santa. Aleluia. Descalça, porque a terra onde estás é uma terra santa. Aleluia. Moisés não entrou santo na terra santa. Aleluia. Moisés entrou em pecado na terra santa. O que quer dizer? Em Deus até podemos entrar da nossa forma, mas não se permanece da nossa forma. Aleluia. Em Deus até podemos entrar de qualquer jeito, mas não se permanece de qualquer jeito. Aleluia. Em Deus até podemos entrar com o que é nosso, mas não vamos permanecer com o que quer dizer. Em Deus até podemos ir em pecado, mas vamos permanecer com a santidade dele. Em Deus até podemos entrar com a nossa doença,
injusto não pode permanecer injusto. Aleluia. Já dizia Jorge Batista que na igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. O que quer dizer? Nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. Aleluia. O que quer dizer? Que o lugar certo para quem é imperfeito é um lugar perfeito. Aleluia. E só Deus é o lugar perfeito para nós estarmos lá. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia está a dizer que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça. Aleluia. Quer dizer assim, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Amado, o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia está a dizer que o fogo então desceu sobre a sarça. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que a sarça não ardia no fogo. Foi o fogo que foi arder na sarça. Aleluia. Mas a Bíblia está a dizer que a sarça ardia no fogo. Agora estou me complicar. Se o fogo veio, como é que a sarça está a arder? Seria bem fácil a Bíblia escrever, com a Bíblia dizer que então o fogo queimava a sarça. Só que a Bíblia está a dizer que a sarça ardia no fogo. O que quer dizer que não foi a sarça que mudou o aspecto do fogo, mas foi o fogo que mudou o aspecto da sarça. Porque o fogo desceu sobre a sarça, mas a sarça não mudou a cor do fogo, mas o fogo mudou a cor da sarça. O que quer dizer? Quando Deus chega na nossa vida, não somos nós que vamos transformar Deus, mas é Deus que vai nos transformar. E a Bíblia vai dizer que quando Deus chegou até Abraão e disse: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Vê que Deus não esperou Abraão se tornar perfeito para dar com ele. A Bíblia então vai dizer que então Deus disse: anda e ser. Vê que não foi a imperfeição de Abraão que tornou Deus imperfeito, mas foi a perfeição de Deus que então estava a aperfeiçoar Abraão. Que quer dizer, não somos nós que vamos transformar Deus, mas é Deus quem vai nos transformar. À medida em que nós vamos nos relacionar com Deus, amado, Deus vai nos transformar. Porque então, se você vê um homem sendo então trancado por um carro, não vai ser o carro que vai ser machucado, é o homem que vai ser machucado, porque foi pisado pelo carro. Que quer dizer que todo aquele que diz que se encontrou com Deus e não é transformado por Deus, ele é mentiroso, porque quem se encontra com Deus, ele tem evidência de que se encontrou com Deus. A Bíblia está a dizer, então quando Abraão se encontrou com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus está mudando o nome de Abraão. Antes era Abraão, mudou para Abraão. A Bíblia diz que então Deus se encontrou com Jacó, está mudando o nome dele. Antes era Jacó, está passando para ser Israel. A Bíblia está a dizer que quando Deus se encontrou com Saúl, a Bíblia está a dizer que mudou o seu nome para Paulo. Que quer dizer, quando nós nos encontramos com Deus, então o que é de Deus vem até nós, o que é nosso vai até Deus. Só que o que é nosso não transforma Deus, mas o que é de Deus não transforma. Aleluia. Nossas coisas não têm poder para mudar Deus, mas Deus tem o poder para nos mudar. Aleluia. Deus tem o poder para nos mudar. O que quer dizer, você que diz que se encontra com Deus, mas não é transformado por Deus, você é mentiroso. Você que diz já se encontrou com Deus e não vemos em ti nenhum sinal de Deus, você é mentiroso. Porque então quando Deus chega no lugar, ali há evidência de Deus. Quando Deus chega numa pessoa, ali há evidência de Deus. Por isso é que quando há pessoas que se encontram com Jesus, eram endemoniados, agora estão livres, eram mancos, agora andam, estavam mortos, agora vivem, eram mentirosos, agora falam verdade. Porque o que é de Deus trouxe uma marca neles. Aleluia. Deus então conseguiu, Deus mudou eles por causa de Deus. Aleluia. Então é impossível alguém que diz se encontrou com Deus, então
disse aleluia. Não existe alguém que se encontrou com Deus e nele não há evidência de Deus. Aleluia. Então você que diz que se encontrou com Deus, em ti não vemos santidade, se reveja. Você que diz que se encontrou com Deus, mas em ti não há verdade, se reveja. Você que diz que se encontrou com Deus, mas em ti não vemos prática da palavra de Deus, se reveja. Aleluia. Eu disse aleluia. Amém. O que é de Deus sempre vai trazer evidências em nossas vidas. Aleluia. Eu disse aleluia. A Bíblia vai dizer então, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que então, quando Moisés foi ao monte de Deus apacentar as ovelhas de seu sogro, a Bíblia está dizendo que então apareceu-lhe o anjo do Senhor. Não foi Moisés que escolheu se encontrar com Deus, mas foi o próprio Deus que escolheu encontrar Moisés. Vai entender a queda do homem até hoje. Jamais se viu um homem à procura de Deus, ou seja, jamais se viu um homem a encontrar Deus. E sempre Deus que encontra o homem, é sempre Deus que vai atrás do homem. Deus viu que por mais que Moisés procurasse, Moisés nunca lhe encontraria, ou seja, nós nunca encontraremos Deus se não for Deus a nos encontrar. Nós não temos como nos encontrarmos com Deus se não for Ele a nos encontrar. E eu trago como tema nesta tarde: o Deus que nós não procuramos é o Deus que nos encontrou. Aleluia. O Deus que nós não procuramos é o Deus que nos encontrou. O que quer dizer? Não havia como nós então nos encontrarmos com Deus, porque nós estávamos distantes de Deus. O homem, quando peca, ele então se afasta de Deus. E a Bíblia vai dizer: eis que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Mas só que a Bíblia está dizendo que Deus é rico em misericórdia e Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. E a Bíblia vai dizer que então o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Moisés não teve escolha nisso. Não foi Moisés quem tomou iniciativa de buscar Deus. Não foi Moisés quem pensou, não vou buscar o Senhor. Ele não teve essa consciência. Mas a Bíblia está dizendo que Deus deliberadamente, ele então foi à busca de Moisés. Aleluia. E a Bíblia então vai nos mostrar de que quando Deus aparece para Moisés, então nós estamos a ver a conversa que está entre Deus e Moisés. Aleluia. Eu disse aleluia. Não fomos nós quem alcançamos Deus, mas foi Deus quem nos alcançou. Não fomos nós quem alcançamos a graça de Deus, foi a graça de Deus que nos alcançou. Não fomos nós que subimos aos céus para nos encontrar com o Deus Santo, mas foi o Deus Santo que desceu na terra para encontrar o homem pecador. Não foi a ovelha perdida quem se perdeu e foi procurar o pastor, mas foi o pastor que então foi à busca da ovelha que se perdeu. Que quer dizer, nós não tomamos iniciativa nisso. Não foi nossa então intenção. Não foi nós que começamos. Tudo começou dele. Foi ele que nos encontrou. Foi ele que nos salvou. Foi ele que nos escolheu. Foi ele que nos redimiu. Foi ele que nos chamou. Foi ele então que nos trouxe até a este lugar. Aleluia. Não foi Moisés que escolheu se encontrar com Deus, mas foi Deus que escolheu se encontrar com Moisés. Não foi você que escolheu se encontrar com Deus, mas foi Deus que escolheu te encontrar. Você estava perdido, mas mesmo assim Deus decidiu te encontrar. Não foi Deus que escolheu, não foram os homens que escolheram ser homens de Deus, mas foi Deus que escolheu ser Deus dos homens. Aleluia. Eu disse aleluia. Não fomos nós. Não, isto não começou de nós, começou dele. Aleluia. Eu disse, o tema de hoje é o Deus que nós não procuramos. É o Deus que nos encontrou. Aleluia. Nós não tivemos
estávamos mortos, não tínhamos como lhe importar, não tínhamos como lhe adorar, mas ainda assim Deus decidiu nos encontrar. Aleluia. O que quer dizer que nós não temos glória nisso. Nós não temos mérito na salvação. Nós não fomos salvos porque fizemos alguma coisa. Nós somos salvos porque Ele fez por nós. Aleluia. Aleluia. Você não está aqui porque você é melhor, mas você está aqui porque Ele escolheu te encontrar, porque Ele escolheu te encontrar, porque Ele escolheu te encontrar, porque Ele escolheu te encontrar. Aleluia. Nós não escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós não procuramos Ele, foi Ele quem nos procurou. Aleluia. E nesta tarde Deus vai encontrar pessoas. Nesta tarde Deus vai se